Buenas, galera, iniciando aqui mais um episódio do Compasscast. Estamos de volta com o Compasscast, o podcast de liderança que vai mudar de nome daqui a alguns dias. Mas a questão é que o nome não vai impedir o processo, não é mesmo, Celso Trota de Medeiros? Celso, meu grande amigo que está aqui junto com a gente hoje. Nós vamos bater um papo muito bacana, muito interessante hoje sobre desenvolvimento humano. Então, já quero passar o bastão da palavra para o meu amigo Celso, para ele falar um pouco sobre quem é o Celso. Quem é o Celso? É naquela lá, Ismael? Já está nessa aqui, agora está milhares de câmeras. Agora está aqui, cheio de câmeras esse estúdio aqui. Pois então, quem é o Celso, né? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para mim já há algum bom tempo, para poder identificar quem eu era. Porque nessa jornada da vida a gente encontra com tantas pessoas, com tantos desafios, que chega uma hora que a gente se pergunta, mas quem eu sou nessa jornada da vida, né? E começa a minha história em questão de desenvolvimento humano lá pelos idos de 1989, quando eu tive o primeiro contato com um treinador e ele, né, a gente falava sobre uma coisa muito simples, que era falar em público, né? Então era um treinamento sobre falar em público. E depois eu fiquei sabendo que ele também treinava as pessoas com programação neurolinguística e tudo mais. Só que eu faço uma retomada desses estudos, desses aprendizados, lá no ano de 2012, Ismael. E desde então, eu não larguei mais. Eu não sei se foi o desenvolvimento, os estudos que não me largaram, foi a minha persistência, a minha teimosia, ou o fato de querer ser aquela coisa sedenta assim, de autoconhecimento, de se conhecer e de se melhorar. E nessa jornada toda a gente brinca, né, dizendo assim que como seria interessante, em alguns momentos, continuar sendo ignorante. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que eu tenho muito para me conhecer ainda. E assim como todos à nossa volta, né? O quanto que a gente precisa nos doar, nos permitir a desencavar tantas situações que a gente tem na nossa vida. Porque nessa jornada de autodesenvolvimento, Ismael, o que eu mais encontrei foi com a minha sombra. E normalmente a gente não gosta de olhar para a sombra. Mas quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tem esse contato com o autodesenvolvimento, mais luz a gente coloca nessa sombra. E estamos aí. Isso acaba sendo no mínimo interessante, essa jornada do autodesenvolvimento. Eu lembro que a minha jornada começou um pouquinho depois, né? Então, para mim foi bem interessante esse processo, e no início eu fui um pouco mais com medo, um pouco mais receoso, mas eu pude me encontrar nessa jornada e literalmente encontrar com uma sombra que era iluminado por um sol. Uau! E aí esse é um assunto talvez um tanto profundo para nós debatermos aqui nesse tempo. Mas Celso, me conta aí, quais são os principais desenvolvimentos hoje que você trabalha com o desenvolvimento humano? O que você contribui hoje com os teus clientes, com as pessoas que procuram o Celso Trota de Medeiros, a grande personalidade? Essa parte é legal, porque até um certo ponto eu não sabia o que eu estava fazendo, eu só estudava. Estudava. E como eu disse, começou lá em 2012. E a partir do momento que a chave virou, que eu disse assim, eu preciso fazer alguma coisa, foi no pico da pandemia, onde eu comecei a trabalhar com o quê? Com o desenvolvimento humano com mais propriedade. Mas era muito novo, tudo era muito novo, porque a gente trabalhava muito na questão da emoção das pessoas. Porque ali todo mundo, no meio da pandemia, 2020, onde todo mundo estava muito com medo da morte. Todos tinham muito medo da morte. Todo mundo tinha medo de morrer. Eu acredito que muita gente não dormia para não pensar que quando dormisse pudesse não acordar. E aí eu criei um treinamento lá, que era a arte de ressignificar, conquiste a paz interior. Isso vindo de um amigo que ele dizia assim, eu penso que as pessoas procuram muito a questão da paz interior. Mais tarde eu fui me dar conta que era ele que buscava a paz interior, porque o nome partiu dele, né? Então isso que sempre me chamou a atenção. Aquilo que a pessoa fala a nosso respeito pra gente, ele é o emissor. Então ele está trazendo algo do sentido de que é ele que precisa aquela melhoria. E tá tudo certo. Mas o que acontece? Eu fiz esse treinamento, tive alunos, só que eu não dei continuidade.
Eu gravava inclusive áudios durante a pandemia, gravei 400 áudios entre setembro de 2019 até fevereiro de 2021. Foram 400 áudios. Eu entregava todos os dias praticamente entre 6 e 6 e meia da manhã. Alguns durante a noite eu entregava, fazia uma oração, algo que potencializasse tirasse as pessoas daquela situação que elas estavam vivenciando ali. Então era quebrar um pouquinho aquele estado de depressão, ansiedade, angústia. Mas eu me dava conta que era eu que estava recebendo primeiro. Porque como eu gravava aquilo, eu primeiro escrevia, depois eu lia, depois eu gravava. E às vezes eu gravava 2, 3 vezes. Então era eu que estava recebendo aquela mensagem primeiro. E a partir desse momento eu disse, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Só que como o meu trabalho era focado na representação comercial, e é dali que eu tiro o meu sustento, o desenvolvimento humano não foi o ponto onde eu virei para dizer assim, eu vou investir nisso. Só que chegou uma hora que a minha vaquinha foi empurrada do precipício. Não sei se tu conhece a história, Ismael, ou quem está nos vendo aqui. Quem não teve a vaquinha empurrada do precipício em algum momento, principalmente na pandemia, né? Pois é, só que o que acontecia? Eu ia lá e buscava ela de volta. Ela estava caindo lá na metade do precipício, eu dava um jeito de jogar uma corda, uma rede, e eu puxava ela de volta. Então eu nunca conseguia dar a volta por cima, eu nunca conseguia dar a virada de chave. Mas eu não deixei de compartilhar os meus aprendizados, não deixei de estudar. Só que chegou uma hora que eu disse assim, eu não posso mais estudar e ficar guardando isso para mim, senão a gente se transforma numa obesidade do conhecimento. Tu acaba inchando e não consegue fazer com que outras pessoas tenham acesso a isso. Mas vem uma outra questão, que muitas vezes me aconteceu o quê? Eu acho que eu não tenho a capacidade de compartilhar com as pessoas o que eu aprendi. Eu acho que ou seja, o tempo inteiro se invalidando. A questão aqui é assim, como diz o Ismael, você tem uma mensagem aí dentro de você, compartilha isso com quem quer que seja, nem que seja com uma pessoa. Porque essa pessoa vai passar para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa, e aí nós temos um processo de cura, que é o que todo mundo busca. Depois disso, vem o ano de 2020, 21, 22, eu continuo compartilhando, mas não da forma como eu queria. Gravando vídeos para o YouTube, fazendo postagem no Instagram, gravando áudios, montando podcast, mas era muito sutil. Vem o ano de 2023... Conheço o Ivan, que me apresenta o Ismael, e lá com o Ivan foi no dia 23 de agosto de 2023, quando eu disse assim, agora eu vou investir nisso para valer. Depois disso eu conheço o Ismael me apresenta então os conteúdos que ele tem, e a pessoa dele, que é ímpar, né, com a energia que ele tem, com a força, com a garra, com a determinação, com a forma que ele tem assim, com o coração que é gigantesco, que eu acho que nem sei se ele bota no corpo, ele leva na mochila também, né? Porque é muito grande o coração dele. Onde ele compartilha sem medo, né? Ou seja, ele transborda isso, que a gente usa esse termo, ele transborda, mas com muita tranquilidade. E essa tranquilidade, e com fluidez, essa palavra eu acho que se encaixa melhor, não é só tranquilidade, mas é com fluidez, para que chegue na outra pessoa, para que a outra pessoa se conecte com aquilo ali, aproveite e também flua na vida. E aí eu venho investindo então a partir de 23 de agosto de 2023, eu venho investindo cada vez mais nessa parte de compartilhar. E a mágica que eu te digo que aconteceu comigo, Ismael, onde eu consegui sentir assim, vibrar nesse ambiente todo e ampliou então mais a minha visão, foi que esse conteúdo ele estava represado, de certa forma estava represado, e quando eu comecei a tirar ele da minha cabeça então e botar para o papel, foi muito rápido. E eu olhei assim uma hora assim, nossa, como é que eu já tenho isso? Montei uma apresentação com 70, 80 slides, e eu disse, mas como isso já? E alguns desses slides eram frases, e eu tinha mais de 3, 4, 5 minutos falando em cima daquela frase. Eu disse, nossa, tem bastante coisa aqui para ser compartilhado. E aí um belo dia o Ismael pega e olha para mim, a gente conversa, Ismael, eu quero lançar um treinamento assim. Aí ele pergunta, quando? E eu, nossa.
Quem ainda não vivenciou isso por aqui, vivenciará. Tem que vivenciar, sim. E aí eu pego, o que eu faço? Eu digo assim para ele, agora em dezembro, e nós estava em dezembro de 2023. 11 de dezembro de 2023, eu lanço o primeiro workshop, então, uma imersão de 8 horas. Não era de 8 minutos, nem de 1 hora, eram de 8 horas, começando das 9 da manhã até as 5 da tarde, sendo que final de ano. E eu tive lá 7 alunos dentro de sala de aula, no primeiro evento. E foi muito gratificante. Nesse último final de semana eu tive o terceiro, então agora no dia 13 de abril de 2024, então eu tive o terceiro. Tive também 7, tinham 10 alunos, mas vieram só 7, só puderam vir 7, 3 não conseguiram vir, tiveram as suas questões. E o que aconteceu aí? Eu vi o quanto esse tempo de 8 horas é precioso e o quanto que as pessoas se engajaram, se comprometeram e se permitiram, porque tinha acabado o horário, Ismael, e eles ainda estavam fazendo pergunta. E eu, naquele momento, como eu tinha combinado até às 5 horas, eu disse assim, eu comecei a me preocupar, né? Não transparecer essa preocupação, mas no sentido, acabou, eles daqui a pouco querem ir embora, né? Não, começaram a fazer pergunta, e tal coisa, e isso, fala mais sobre tal coisa. Eu disse, tá, ok. Foi até 5:30 da tarde, quase 20 para 6 ali, quando a gente encerrou mesmo. Então isso que é a mágica que acontece, que eu te digo, o quanto que é saudável e o quanto que é importante a gente compartilhar o que a gente tem dentro de nós, esse conhecimento. E hoje eu te digo mais uma vez, te agradeço em primeiro lugar por ter me instigado, por ter compartilhado o teu conhecimento, por ter transbordado o que tu transbordou, por em momento algum ter cerceado qualquer tipo de situação e fez com que algumas coisas precisassem ser ajustadas para que eu pudesse passar melhor para as pessoas. Então tu foi lá e lapidou. Eu digo assim, que o mentor, ele não corrige, é o meu ponto de vista, ele não corrige, ele ajusta, ele lapida e ele mostra o caminho, mas quem decide é o mentorado se ele vai seguir ali. E o mentor, ele não faz o caminho pela gente. E eu digo isso como mentor também, porque eu também tenho os meus mentorados e eu faço exatamente isso. Eu faço as perguntas. E é uma coisa que eu digo, todo mundo tem as respostas. É incrível o quanto que as respostas estão dentro da gente, não é mesmo? A primeira vez que eu ouvi falar isso, sobre as respostas estão dentro, uma pessoa havia falado para mim isso, que as respostas elas estavam dentro de nós, e eu, como pode estar dentro da gente? Se a gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa ter essa conexão com outras pessoas, como que pode a mensagem estar dentro de nós? Então, eu percebo, Celso, que durante toda a nossa jornada da vida, nós vamos caminhando e recebendo informações. E eu entendo que Deus ele vai nos conduzindo pelos caminhos que a gente precisa percorrer. Perfeito. Nós vamos vivendo as jornadas que nós precisamos viver dentro de uma grande jornada maior, que é a jornada da vida. E isso faz com que alguns conhecimentos eles estejam parados ali e no determinado momento ele vai ser trazido para fora. Então tem uma página preta do meu livro, do Proverbiano, que diz o seguinte: um sábio conselho pode não estar presente todos os dias na nossa mente, mas no momento certo ele é trazido à tona. E eu compreendo que essa jornada são sábios conselhos que nós vamos adquirindo da vida. Então, são sobre os aprendizados que nós vamos tendo, sobre as coisas que são significativas e relevantes para a nossa vida. E é muito bacana, Celso, quando eu posso ver o Celso, uma grande personalidade. Eu não estou falando isso como um jargão, como um termo bonito, porque o Celso está aqui, porque ele entrou para o hall de amigos. Não é por esse fator, mas é por perceber que de verdade o Celso ele busca genuinamente trazer essas informações que são relevantes para as vidas das pessoas, até mesmo de jornadas que o Celso viveu e foram positivas, outras talvez não tanto, mas todos esses aprendizados, quando eles começam a transbordar na vida das pessoas, a gente começa a perceber que o círculo de amizades que a gente está, o círculo de network, o círculo das pessoas que estão na nossa volta, passam a ser infinitamente mais significativos e relevantes. Então, Celso,
obrigado por poder transbordar esses conteúdos todos aí da tua vida e da tua jornada, porque eu acredito que isso faça bastante sentido para quem te ouve. E uma coisa que eu queria deixar agora, que tu trouxe uma expressão que veio para mim muito forte, né? Quando tu fala sobre Deus, né? Eu muitas vezes ia deitar pedindo para Deus paciência. E aí acordava no outro dia e eu tinha um desafio maior do que o dia anterior. E eu acho que passou, não sei, uma semana, 10 dias, e eu pedia sempre a mesma coisa, e todos os dias eu tinha desafios e mais desafios, e em alguns momentos eu me irritava muito porque eu não conseguia chegar no ponto que eu queria, então sair daquela situação. Até que um dia veio uma luz e disse assim para mim: "Tu não entendeu ainda?" E aí eu disse assim: "Tá, entendi." O desafio era justamente para que eu confrontasse e desenvolvesse a paciência. Então, a partir do momento que eu desperto para a paciência quando tenho um desafio, ou seja, traz para mim, eu resolvo, eu estou aplicando a paciência. E Deus é bom o tempo todo, Ele sempre está nos mostrando algo. E nós precisamos ajustar as nossas lentes, porque a gente ainda julga o outro, julga as ações, julga várias questões. Outro dia eu estava numa loja com uns amigos e aí uma das pessoas que estava lá disse assim: "Nossa, eu já cansei do calor, eu quero que venha logo o inverno." Aí eu peguei e olhei assim: "Tá, mas qual é o controle que tu tem sobre isso? Sobre o clima?" "Não, eu não tenho, mas já chega." Ou seja, a gente quer controlar até a natureza, mas não consegue muitas vezes controlar as próprias emoções. E quando a gente fala sobre liderança, existem muitos líderes que estão muito preocupados apenas em bater as suas metas, mas esquece que existe um fluxo que ele é intermitente, ou seja, é contínuo, né? Onde a empresa depende do colaborador, o colaborador depende da empresa, mas é uma dependência de crescimento, porque a empresa pode até dispensar um determinado colaborador de uma peça, de uma engrenagem que não está funcionando, mas ele poderia primeiro olhar o que essa pessoa está passando. Porque ela pode ter uma situação em casa, pode ter uma questão de relacionamento, ou os pais, ou filho, e aquela pessoa talvez ela não fale lá atrás para dentro da instituição e não consegue progredir tanto quanto ela poderia. Então isso eu também aprendi, para que a gente olhe para quem? Porque a empresa é feita por pessoas. Então a gente tem que olhar para isso. Esses dias eu escrevi uma frase que um CNPJ que é contratado é culpa de um CPF que atendeu bem a pessoa. Perfeito, perfeito, perfeito. E quando nós conseguimos compreender essa questão de sermos pessoas, eu costumo dizer eu não vou dizer longa jornada de desenvolver pessoas, mas vamos contabilizar do CNPJ para cá. Agora em junho vai fazer 7 anos. E parabéns. Nesses 7 anos trabalhando full time com desenvolvimento humano, para mim fica muito claro que é infinitamente mais barato você recuperar uma pessoa do que você fazer uma troca. Então, estatisticamente falando, talvez esse número tenha mudado, já faz algum tempo que eu tive acesso a esse número. Fala-se que em torno de 1 ano, um novo colaborador, eu conto ele como 50% da sua capacidade produtiva. Então é durante 1 ano inteiro, é como se eu estivesse pagando 2 colaboradores para ter o resultado de 1. Só que é um colaborador que está ali. Então automaticamente esse outro 50% é redistribuído para uma equipe. Então às vezes com pequenos ajustes, claro que chega um determinado momento que não faz mais sentido buscar desenvolver um colaborador. Talvez ele, desculpa o termo chulo, mas de repente encheu o saco de estar aqui dentro, eu vou embora, a empresa não muda. Só que o mundo é um reflexo meu, né, Celso? Exato. Então essa questão de a empresa não muda, será que de fato é a empresa? Então a gente precisa compreender um termo muito fantástico que o grande mestre Paulo Vieira fala, né, sobre o poder da autorresponsabilidade. O que está na minha conta e o que está na conta da empresa. Então quando a gente tem essa clarificação, faz com que os processos eles venham a ser muito mais produtivos e muito mais satisfatórios. E aí eu compreendo que o desenvolvimento humano ele contribui de uma forma muito significativa
para esse desenvolvimento dos times, o desenvolvimento das pessoas e automaticamente o desenvolvimento dos negócios. A questão do desenvolvimento sobre as pessoas e os negócios, né? E aí quando tu traz essa frase da autorresponsabilidade, isso tem que ser colocado em todas as áreas da vida, né? Autorresponsabilidade dentro da família, autorresponsabilidade para com os filhos, autorresponsabilidade para com o relacionamento, autorresponsabilidade para tudo. Porque quando eu simplesmente começo a apontar que os erros são dos outros, eu não estou realmente me responsabilizando pela minha parte. E tudo vai ser reflexo das minhas ações. Tudo são reflexos das ações. E não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Então, se eu não me responsabilizar pelos meus atos e tentar responsabilizar o outro, eu estou fazendo só uma transferência. E uma hora a conta vem. Ela vai chegar para mim e vai ser muito maior. E o que eu penso hoje? As pessoas não estão vivendo neste momento, aqui, agora. Então, quem está vendo, quem está ouvindo, de repente pode estar fazendo alguma outra coisa. E está tudo certo. Mas se conseguir se concentrar no que a gente está falando aqui, passando essa mensagem, prestando bem atenção, a quantidade de informação vai ser maior e melhor absorvida. Celso, mas as situações são muito corridas, as pessoas têm que fazer alguma coisa rápido, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí, talvez você esteja vendo, talvez não. Tem uma plaquinha aqui na sala que diz assim: respeite o processo, não acelere o seu WhatsApp. E isso é uma das coisas que são raras às vezes. Já acelerei, óbvio que já acelerei. Mas eu procuro não acelerar. Para prestar atenção na voz da pessoa, para sentir o que está acontecendo. Ah, mas não é bem assim, as coisas estão corridas. Tem um motivo. A gente só que não entendeu ainda qual é esse motivo, porque a gente está muito acelerado. O Brasil é um dos países, o país que tem o maior índice de ansiedade no mundo. Entre os 5 maiores, o Brasil é o primeiro no mundo em ansiedade. E a ansiedade está linkada com o quê? 2 tópicos. Primeiro, a instabilidade política. E a segunda é a vaidade. Mas não é só a vaidade da roupa, de estar bonito, não. É o que o outro tem que eu não tenho e o que eu tenho que ter. Então a pessoa acaba gerando essa ansiedade para ter o que o outro não tem. E aí esquece do momento aqui agora de novo. E aí ele passa um futuro que não existe ainda. É muito interessante isso. Quando a gente para se dar conta que só existe esse momento aqui e agora. Só existe o agora. Só existe o agora. Que demais essa questão. E sabe, eu consegui compreender uma coisa que escutar o WhatsApp no 1x é a forma que eu tenho de respeitar o tempo da outra pessoa. Perfeito. E uma vez uma pessoa me disse assim: cara, mas ele não tá nem vendo, ele nem sabe que tu tá escutando o áudio dele, ele não tá nem aí para isso. Mas é a forma que eu tenho de compreender que se aquela pessoa gravou um podcast no WhatsApp e mandou para mim, deixa eu respeitar esse tempo. Deixa eu respeitar o tempo que essa pessoa investiu. Porque se ela enviou esse áudio para mim, ela está dizendo uma coisa: Ismael, você ouvir isso é importante para mim. Você tecer um comentário sobre isso, me dar uma resposta, essa pessoa, pelo simples fato de enviar a mensagem, na minha cabeça, Celso, está dizendo o seguinte: eu sou relevante para aquela pessoa. Ninguém vai gravar um áudio de 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Eu já recebi um áudio uma vez. Uma vez uma pessoa, ela me mandou uma sequência de áudios que deu 47 minutos, Celso. 47 minutos. Ismael, não acredito que você parou 47 minutos para ouvir. Parei. E esse é um tempo também de eu trazer uma reflexão para mim. De eu desacelerar um pouco, eu colocar as ideias no lugar e estar ali presente. Porque senão a gente começa a pensar em 2, 3, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo. E é 2, 3, 4, 5, 6 coisas que todas elas vão ser meia boca. Exato. Nenhuma dessas coisas elas vão ser relevantes.
Então, só resgatando ainda essa questão da autorresponsabilidade, Paulo Vieira ainda está na mente hoje, né? Paulo Vieira, ele diz assim que o que a gente vive hoje não é fracasso nem vitória, é o resultado das nossas escolhas. Exato. Então, quando a gente tem essa compreensão da autorresponsabilidade, se a minha vida está uma bênção, culpa minha; se está uma desgraça, culpa minha. Mas é o governo, mas isso, mas aquilo. Mas o que cabe a mim? Qual é a minha fatia de responsabilidade sobre todas essas coisas? Ismael, vou dizer assim, quando eu me dei conta da questão da responsabilidade pessoal, que hoje tu traz a autorresponsabilidade, né? Que é a responsabilidade de si próprio. Quando eu me dei conta dessa responsabilidade, do que era a responsabilidade, eu comecei a perceber que tinham mais coisas no meu entorno que eu abraçava e que não eram minhas. E aí vem a outra questão, né? O que é de responsabilidade minha e o que é do outro? E aí existia a questão de dizer sim para tudo, por causa do nível de responsabilidade. Às vezes as pessoas dizem assim: mas tu é muito bonzinho, tu é muito boazinha, tu diz sim para todo mundo, tu tem que aprender a dizer não. Sim, tu tem que aprender a dizer não, mas primeiro tu precisa te conhecer, porque talvez pela tua responsabilidade tu assuma coisas que não são tuas. Isso pode ser um pouco confuso, mas é exatamente isso que acontece. As pessoas pegam responsabilidades que não são delas. Mas qual é realmente a responsabilidade que elas têm que ter? É por si, pelos seus atos, assim como tu disseste agora do Paulo Vieira. Não existe fracasso, nem o sucesso, né? Não existe fracasso. Na verdade, o fracasso ele não é um fracasso, é um resultado, né? Resultado das suas escolhas. Tudo é resultado. Tudo é resultado. Eu queria viajar, perdi o ônibus. Fracassei porque eu perdi o ônibus, vai. Ou então, furou o pneu do carro, fracassei. Não, é só uma circunstância. Só foi algo que aconteceu naquele momento. Não tem fracasso nem sucesso, foi só um acontecimento. Mas por quê? Pelas escolhas. Eu perdi o ônibus, posso ter acordado mais cedo, enfim, uma série de coisas. Mas essa responsabilidade, a partir de um determinado momento, quando eu olhei para isso e disse assim: eu respondo, que a responsabilidade nada mais é do que a capacidade de responder, né, por algo. Então eu respondo por isso, e isso é de minha responsabilidade. O que é do outro, é do outro. E aí vem a questão da presença e da postura. Não, isso é meu, isso não é meu, isso é do outro. Eu assumo a responsabilidade. Como a gente fala até em relacionamento, né? Parceiro, parceira, né? Existe 100%. Mas dos meus 50% no relacionamento, 100% eu sou responsável. Né? 50% da outra parte do relacionamento, a outra pessoa tem que ser 100% responsável. E aí a roda gira. Senão ela vai ser complicada. A situação vai ser toda complicada. Autorresponsabilidade, assumir os erros, isso é uma outra coisa que eu comento também, né? Eu digo que as pessoas muitas vezes só mostram as suas vitórias, né, Ismael? Elas pegam e mostram troféus, mostram placas, medalhas. Mas e todos os erros que aconteceu durante esse percurso? Ou então, quantas não vitórias ou fracassos, né, como a gente chama, porque não atingiu aquele objetivo, então ela considera um fracasso, que no fundo a gente já disse que é um resultado, mas ela não mostra isso. Só mostra o troféu. Nesse último workshop, eu falei isso. Mostra os teus erros, porque foram eles que fizeram você chegar até aqui. Mostra as coisas que deram errada. Todas as coisas que deram erradas, porque foram elas que fizeram você chegar até aqui. E quando você honra isso, mais coisas boas começam a acontecer. E você aprende com os erros. Eu vi uma postagem, não lembro agora, até me lembrei para falar, mas os erros fazem parte da tua jornada. Eles fazem parte da tua jornada. Então tu quer acertar, o bom é que tu não erre. Mas se tu errar, tu vai chegar nesse objetivo de grandiosidade, que tu aprendeu
essa jornada toda, né? Esse caminho. Então, honra todos esses desafios, esses erros que aconteceram, que o troféu, esses troféus todos que chegaram ali são resultado disso. Tem uma questão muito interessante que as nossas cicatrizes curadas são remédio para outras pessoas que ainda estão com as feridas abertas. Perfeito. Então, quando eu compreendo essa questão de que tudo aquilo que eu vivi e está curado serve de remédio para outras pessoas. O problema é que às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu não queria mais que isso doesse, mas as pessoas têm um apego emocional tão grande às suas derrotas, aos seus fracassos, às suas condutas equivocadas, elas ficam tão presas naquilo ali e elas acabam, eu chamo isso de amor à desgraça. Ou seja, tá tão bom assim, porque daí talvez eu tenha a atenção das pessoas, as pessoas conseguem me olhar, as pessoas são empáticas comigo, elas conseguem trazer, enfim, trazer algumas coisas que, puxa, elas me ouviram. E aí a gente fica repetitivo, falando sempre sobre a mesma dor, sempre sobre a mesma desgraça, sempre sobre a mesma dificuldade, e aí automaticamente a gente deixa de viver aquilo que realmente a gente precisa viver, que é talvez trazer um pouquinho dessas feridas curadas como um remédio para a vida das outras pessoas. Só que é desafio, né, Ismael, porque o ser humano hoje, ele tem um livro da Brené Brown, que ela é a arte de ser imperfeito, se não me engano é esse o nome do livro, mas enfim, onde ela fala sobre a coragem, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas não teriam coragem de se posicionar na frente de uma câmera, falar, porque tem medo de ser julgado. Porque isso vai ficar gravado, e aí ficando gravado, sabe como é que é, né? As pessoas aí talvez elas vão falar, o que vão falar de mim, né? Isso. O que vai acontecer? E a gente se torna, quando a gente tem coragem, a gente se torna vulnerável. E essa vulnerabilidade é que faz a gente avançar. Porque sim, a gente vai encontrar desafios maiores. Então, se tu vai para um palco, né? Primeira vez que o Ismael foi para um palco. Primeira vez que o Ismael teve que começar lá, depois que fez os treinamentos dele, teve as mentorias, aí fez os testes e tal, aí teve que ir para um palco. Em nenhum momento, na primeira vez, né, provavelmente, em nenhum momento, deu frio na barriga. Em nenhum momento, né? Claro que dá. Só na barriga, não. Foi do tipo o corpo todo. Eu conheço pessoas que hoje são grandes players no mercado, que eles mesmos dizem. Eles se preparam. O próprio Paulo Vieira, como tu está trazendo, ele esteve agora aqui na cidade de Santa Rosa, e ele estava dentro de um container ali, que até era um conhecido meu que alugou os geradores e os containers e tudo, e lá ele dava gritos, ele saltava, ele batia no peito, que era para poder fazer com que essa energia aumentasse e ele fosse para o palco já com uma carga de energia muito grande. Porque quando a gente está no palco, a gente recebe uma energia que é das pessoas que estão na plateia. E quando a gente está nessa plateia, aquela energia é muito forte. E ali eu sou um só. Então, a minha energia tem que receber, mas não pode diminuir a que eu estou ali. Porque naquele ponto, eu estou ali para passar essa mensagem. E o que acontece? A gente fica vulnerável, mas a coragem faz com que a gente fique vulnerável. Então, gente, tenha coragem, fique vulnerável e vá para ação. Só existe esse momento agora. E não existe. E tudo bem que alguém não vai gostar de você, ou então vai dizer que falou errado, mexeu com a mão assim, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. São todas pessoas comuns. Eu, você, o Ismael, são pessoas comuns que vão fazer o quê? A vida fluir da nossa maneira, do nosso jeito. E de uma forma que eu digo assim, com respeito, com seus valores, com respeito ao próximo. Me lembrei de uma situação que é bem interessante assim, né? Jesus, quando chegou na Terra, ele pegou os 10 mandamentos de Moisés e reduziu a 2, né?
Aí tem lá, ele pegou o primeiro e manteve. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele pegou o segundo, que era... Aí ele criou um segundo, pegando os outros 9. Eu disse, vou reduzir isso aqui, né? Vou reduzir. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então o que acontece? Não vai matar. Não vai furtar. Não vai cobiçar a mulher do próximo. E assim por diante. Então, ou seja, o nosso mestre, Jesus, mostra o caminho que a gente tem que seguir, que é ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Ismael, quem é o mais próximo de ti hoje? Tu mesmo. Então, quando tu consegue te amar, tu consegue amar teu próximo. Mas, Celso, eu não consigo me amar, porque eu tenho... Nem tu acabou de falar, eu tenho uma situação que me aconteceu há 100 anos atrás, que a pessoa fica reeditando, né? Mês passado, ano passado, 10 anos, ela fica reeditando. E aí uma carga energética muito grande, que provavelmente acaba somatizando, gerando algum tipo de doença, e por fim, ela não progride, ela só está passando pela vida. Não é a vida que está passando por ela está passando pela vida sem estar a serviço. E aí Jesus diz, ama a teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu faço para amar meu próximo se eu não consigo me amar? Caridade. E a caridade começa por quem? Por ti mesmo. Aonde tu né? Muda um pouco esse teu pensamento, porque isso até hoje ele te trouxe até aqui, mas não está te levando a lugar nenhum, de ficar reeditando o problema. E começa a ajudar outras pessoas. Conta a tua história. O que tu já conseguiu melhorar na tua vida, nem que seja por 5 minutos. Mas tu vai plantar uma semente lá. É fantástico essa questão. E às vezes a história aconteceu em preto e branco. A pessoa regravou em 720, regravou em 1080, regravou em 2K, regravou em 4K, tá regravando agora no modo cinema do iPhone e talvez depois vai para 8K. Ou seja, eu compreendo que isso tudo depois vai trazer uma realidade no hoje. Porque cada vez que eu vou contando a história, quem já escutou uma vez, já não faz mais sentido ouvir de novo. E aí se eu contei uma história e o Celso já ouviu, mas eu tô contando para um outro grupo que tá ali, não, deixa eu colocar um pouco mais de detalhes para a história ficar um pouco mais sofrida, para que daí o Celso ele compreenda que não foi tão fácil assim esse sofrimento. Até porque a minha dor sempre é maior que a dor do outro. Sempre. Sempre é maior que a dor do outro. Então faz bastante sentido a gente curar essas histórias e deixar as coisas acontecerem e nós avançarmos para o próximo passo. E falando sobre isso, Celso, eu anotei aqui no meu bloquinho, tu te lembra de uma dessas frases, de um desses textos que tu gravou lá na pandemia? Tem algum que te marcou, algum que reverberou, talvez diferente dos outros? Tu lembra de alguma dessas frases, de algum desses conteúdos lá da pandemia? Para ser bem sincero, Ismael, não lembro. O que eu me lembro, e isso pode ser um pouco estranho, eu parava na frente do computador entre 6 e 15 da manhã e eu não sabia o que eu ia escrever, nada. E em questão de 30 segundos, 2 minutos, sei lá, alguma coisa, vinha a mensagem. Como a gente fala, né? Vinha o download. Eu digitava, abria o microfone e gravava. Eu não lembro. Provavelmente eu devo ter, eu acho que 100, 150 ainda áudios que estão no computador. Alguns se perderam, outros foram para um HD, que o HD pifou, enfim. Mas eu tenho lá, só que eu não lembro. Pra ser bem sincero contigo, eu não lembro agora. E tudo começou com um card, que um dia, no final de tarde, assim, a minha mãe me mandou um card que eram uns passarinhos voando e tinha uma mensagem ali, que eu também não lembro, Ismael. E eu peguei o telefone e gravei em cima daquela mensagem. E aí, aos poucos, depois eu peguei um software de gravação, comprei um microfone, aí fiz um negócio mais profissional, assim, né? Ou semi-profissional, vai. Enfim, mas ficou legal. Mas realmente eu não lembro agora, não lembro mesmo. Legal. O Celso falou profissional, semi-profissional, deu uma olhada para os lados aqui. Não, eu tava indo
para minha sala. Eu tenho foto disso, você pode compartilhar depois contigo, Ismael. Eu tenho foto de quando começou o negócio. De como é que era, o monitor, a mesa como é que era, o lugar. Era tudo muito assim, eu vou fazer. Eu tinha que fazer, eu precisava fazer. E aí eu fiz. Depois eu fui ajustando. E hoje chegando aqui, olhando... A câmera, eu usava a câmera do computador. E às vezes eu esquecia de limpar, passar o dedo em cima, né? Passar o paninho na câmera, porque ficava sujo. Básico, né? O básico, eu esquecia de fazer aquilo ali. Aí depois é que eu comprei uma câmera, depois é que eu fui melhorando e fazendo todo o trabalho que tinha que ser feito, né? Porque eu pensava assim, eu não posso ficar esperando eu ter alguma coisa melhor para poder entregar o que eu preciso entregar para as pessoas hoje. Eu começo a entregar e vou ajustando. E aí eu escutando os áudios, os primeiros áudios, eu dou risada hoje. Eu não tinha efeito, não tinha um fundo. Com o passar do tempo fui colocando uma trilha. Aí a trilha eu já botava em cima, ela tinha a mesma altura da minha voz, aí ficava um negócio estranho. Aí eu comecei a entrar com a trilha 5, 6, 10 segundos, depois de 10 segundos entrava a minha voz, aí eu baixava a trilha, eu editava isso, dava um trabalho do caramba para fazer isso, porque eu não usava nenhum software que fazia, de inteligência artificial que fazia tudo sozinho, não, era eu que fazia. E aí eu tinha que pegar a trilha, botar no software a trilha, ajustar as distâncias, a altura, para depois jogar ele para a internet, né? Mas era muito legal, era muito legal. É sério que tu não tinha um negocinho que tu aperta o botãozinho e dá um efeito assim, ó? Não tinha nenhuma mesa assim. Os efeitos eu tinha que buscar na internet alguma coisa que eu quisesse para poder fazer isso. E eu acho assim, a gente fala, tu tem o Compasscast, né? O Compasscast, onde tu fala sobre a questão de liderança. E a partir de um determinado momento, eu não estava me dando conta que eu estava liderando de uma forma, talvez não tão dia a dia, usar esse termo, acho que não é nem essa palavra, mas dentro de uma metodologia de liderança, isso aqui é liderança, mas eu estava liderando algo que tinha um impulso de chegar nas pessoas. A continuidade não se deu, como eu disse no início, né? Porque eu tinha uma outra prioridade aonde eu buscava focar naquilo ali. Mas, gente, assim, ó, é tão importante, tão fundamental que a gente busque, sim, a ajuda, que a gente busque pessoas que tenham um conhecimento já um pouco mais avançado, que tenham a capacidade de compartilhar o seu conhecimento. Então, busca lá na área de liderança, busca o Ismael, que faz esse trabalho de liderança, que carrega, que eu digo assim, ele diz que não, né? Eu vou te pegar pela mão. Não, ele pega pela mão, ele te mostra o caminho. Ele só não pode fazer o teu caminho. Nenhum mentor pode fazer o teu caminho, porque ele não é teu mentor, ele vai ser tua bengala. E se ele fizer o teu caminho, quem vai estar sendo beneficiado é ele. E aí você vai acabar contratando de novo o mentor para fazer a mesma coisa. Então, se o mentor, do meu ponto de vista, ele é íntegro, ele não faz de novo. Eu tenho que fazer a mesma mentoria. Tá, mas qual o motivo? Não atingir meu objetivo. Peraí, então eu vou te dar essa mentoria de graça, mas agora nós vamos fazer assim, assim, assim. E tu faz. Porque senão você faz de novo, não vou te cobrar porque a coisa não aconteceu. Esse é o mínimo da seriedade dentro do processo de desenvolvimento humano. Eu estava com uma mentorada e que nós estávamos na terceira sessão e porque não sei, eu não estou conseguindo e tal. Aí começou a devagar dentro da sessão. E aí eu levantei da cadeira e disse, acabou a sessão hoje. E fazia 10 minutos que a gente tinha começado. Não, mas não é 1 hora. Hoje é 10 minutos. A gente não tem mais nada para falar, porque só está contando história da história da história. E isso não é algo que seja produtivo. Aí o que aconteceu? Desculpa. Então o mentor tem que fazer isso, ele tem que ter a postura, ele tem que se colocar, se posicionar para que a outra pessoa se dê conta que ali tem um investimento que ela está fazendo também
que ela está puxando, que nem a gente diz, né, o dinheiro do bolso, de algum lugar aquele dinheiro está saindo e ela quer ir para um outro lugar que é um lugar melhor. Então, cada um tem que fazer a sua parte. É assim que eu penso, principalmente quando a gente vai trabalhar com pessoas que buscam liderança, né? É como eu digo, né? Monta uma empresa e aí no outro dia, uma semana depois, já estou milionário. Não, claro que não. E se tu não tiver um acompanhamento de um profissional, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou montar um negócio, eu fiz administração de empresa. Nem sempre o administrador de empresa, ele tem a habilidade para gerir o seu negócio. Porque talvez ele seja um profissional que seja produtor, por exemplo. Tá? Então, ele é um administrador de empresas, mas ele não tem a habilidade ainda. Então, ele precisa desenvolver a habilidade. Enquanto ele não desenvolver, contrata uma pessoa que tenha essa habilidade para tocar o negócio dele. E vai procurar, assim, mentorias, vai procurar desenvolvimento, vai procurar melhorar o seu negócio, vai procurar ajuda para que as pessoas cresçam, né, num todo, ele e a sua equipe, né? É verdade. E aí, essa questão da liderança, às vezes as pessoas pensam que não, liderança é ocupar um cargo. Liderança é influência. Esse podcast aqui vai ser ouvido por algumas pessoas, vai ser assistido por outras pessoas e vai fazer com que minimamente talvez essas pessoas venham raciocinar. Eu entendo que essa é uma das armas mais poderosas da liderança, que é quando o líder ele consegue instigar a pessoa a um pensamento crítico. Não aquele crítico, eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não. Cuidado com as críticas construtivas de quem não está construindo nada. Exato. Então, é interessante a gente perceber o quanto que cada uma das nossas ações interfere na vida das outras pessoas. Influencia a vida das outras pessoas. E isso eu compreendo que é uma das coisas mais ricas dentro do desenvolvimento humano. Por exemplo, o Celso trouxe uma ideia esses dias de Ismael, de repente ali aquele espaço do podcast, coisa e tal. Eu não vou completar isso aqui, mas eu vou deixar o Celso falar sobre essa ideia de um novo podcast aí. E isso eu compreendo, Celso, que é a liderança. Pô, por gentileza, fale aí dessa ideia que surgiu desta mente brilhante aí, Celso. É aquela questão que eu tava assim, vem os insights, né? Como a gente falou antes ali, os downloads. Me ocorreu de compartilhar com o Ismael de fazer um podcast para empresários. Então aí surgiu o nome de Como Tudo Começou. Tem muitas empresas, muitas pequenas empresas que começam os seus negócios e muitas vezes não tem um espaço para divulgar isso. E a ideia qual é? Um podcast onde elas contem a sua história, como tudo começou. E isso vai fazer o quê? Vai começar uma divulgação e uma conexão, uma sinergia maior com as outras pessoas. Porque o que eu vejo assim, por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma corretora de seguros. Hoje ele é bastante conhecido, mas ele tem ideia de escalar. Ele quer aumentar os seus clientes, ele quer melhorar o seu atendimento, mas ele precisa de mais pessoas. Mas para ter mais pessoas, ele precisa também de mais clientes. Mas quem é ele? O que ele faz? Da onde que ele veio? Como é que foi? Então a ideia do podcast é justamente essa. Daqui a pouco ele vira aqui e aí ele contar a história dele. Eu comecei assim, a minha ideia era essa e tal, meu propósito é tal, eu quero fazer isso. E de repente ele está se associando com outras pessoas, com colaboradores, com pessoas que querem também crescer junto com ele, participar como um colaborador do negócio. Assim como tem empresas que eu tenho outros conhecidos também na área de alimentos, onde tem as suas distribuidoras, estão num determinado espaço, querem divulgar mais o seu produto, querem difundir mais, querem vender mais, querem atingir outras pessoas, têm produtos de qualidade e às vezes ficam numa limitação. Aí, hoje de manhã, tomando café com um amigo, numa padaria, a dona da padaria diz assim, a gente já tem várias pessoas que vêm aqui dessa galera que trabalha com Instagram para divulgar o nosso negócio. Só que eles pedem muito dinheiro e nós ainda não temos condições de investir o que eles estão pedindo. Mas aí o que eu vejo falando sobre liderança? Ok, é um investimento, mas foi feito um cálculo de quanto isso ou de qual tempo que eu vou ter retorno sobre esse investimento. Isso é administrar o negócio. E investimento tem que ter retorno. Correto? Se não tiver lá investimento, é despesa. É despesa. E é nesse sentido que eu digo, a pessoa vai lá,
olha, tá, em quanto tempo eu vou ter o retorno desse investimento? Outra, esse investimento nesse momento é necessário? Eu dou conta, será, de atender mais pessoas que irão vir do meu negócio? Porque talvez venha muito mais gente, o negócio não dá conta, as pessoas que estão lá atendendo não dá conta, aí eu tenho o efeito rebote, né? E aí gerou uma despesa. Então, a proposta que eu vejo desse negócio, dessa empresa, né, pontualmente falando, é que existe uns outros mecanismos que a gente pode usar. Então, daí surgiu a ideia de como tudo começou, né, um podcast onde a gente traz convidados e esses convidados contam a sua história, onde é que eles estão lotados, como é que eles atendem. Esse propriamente, estou dando um spoiler, né? Esse amigo meu, por exemplo, ele tem clientes nos Estados Unidos, ele tem clientes pelo Brasil afora, então ele tem como atender essas pessoas. Então quantas outras pessoas podem ser atendidas também, né? E pelo perfil que ele tem de atendimento com os clientes, né? Então várias pessoas aí, o Ismael também tem uma turma e um network bem grande, né? Acredito que tenha muitas pessoas que possam... Dá para trazer uma meia dúzia. Uma meia dúzia dá para trazer. Vezes 10, né? Meia dúzia vezes 10, vezes 20. Mais ou menos. Onde essas pessoas vão contribuir também com quem está ouvindo e quem está nos vendo aqui também, né, Ismael? Acho que essa é a proposta, né? A gente gerar negócios. E qual o motivo pelo qual a gente trabalha, né? O primeiro é para sobrevivência. A gente trabalha para atender os nossos desejos. O segundo é para poupar, Ismael. Poupar. Para atender os nossos desejos e buscar conhecimento. E o terceiro é para servir às pessoas, ao mundo, ao nosso entorno, então à nossa volta. Ainda, Ismael, a gente está lá no número 1, na sobrevivência. As recompensas imediatas. Então, por exemplo, a pessoa quer ir para a academia, seja para perder peso, ou seja para melhorar a sua condição física, seja para ter mais saúde. Mas eu tenho que levantar cedo. Eu tenho que ficar 1 hora. Mas eu não queria deixar de comer tal coisa. Isso é recompensa a longo prazo. Mas aí o indivíduo teve um dia terrível. Foi cansativo, ou a semana cansativa, vem lá, sextou. Aí ela vai lá e come um doce, ou uma pizza, e ela diz assim, eu mereço. No fundo, ela não se sente merecedora, porque tem que ter um desafio, um entrave para ela poder comer uma pizza. Só que isso é uma recompensa imediata. E está nos desejos. E todo desejo, ele é momentâneo, ele é muito rápido. Não tem satisfação. Fora outras questões que a gente vê hoje, que a própria televisão, né, séries, colocam lá filmes, colocam determinados cortes com pipoca, pizza, com comida, e aí as pessoas fazem o quê? Vão lá e buscam o iFood. E na grande maioria, Ismael, isso é estatístico. Quando chega o alimento, a pessoa já não tem mais tanta vontade. Só que aquele veículo atingiu o objetivo dele. Então, o que eu vejo? Que a gente precisa se dar mais conta do que realmente a gente está fazendo. Está na sobrevivência, a gente trabalha, é para servir. E quando a gente serve, o resultado é muito maior. E aí, quando a gente serve, a gente está sendo grato pelo que a gente recebeu antes e está fazendo uma continuidade. E como tu mesmo diz, o que é sucesso? Vem de sucessão daqueles que vieram antes. Daqueles que ficaram depois. E daqueles que ficarão depois. Perfeito. Exatamente. Celso, estamos indo para o final. Já extrapolamos o tempo. Extrapolamos. Eu achei. Mas, Celso, conta para nós aí um pouquinho sobre o Mundo é um Reflexo Meu. Faz o merchan dessa imersão, que na próxima turma eu quero estar presente. Que legal. Das 3 turmas eu não consegui por questões de data, por questão de agenda mesmo, mas na próxima turma quero eu poder estar presente, Celso. Marca a data de uma vez aí, Celso. Pois é, essa imersão, e falando sobre data, né,
não, mal tinha terminado a terceira edição, já tinham pessoas perguntando quando é que ia ser a próxima, né? Outras não conseguiram vir, quando é que vai ser a próxima. Eu disse, eu não sei ainda, mas eu acredito que vai ser em junho. O Mundo é um Reflexo Meu foi uma das frases que dentro de um treinamento que eu estava fazendo era a última, né? E quando eu escutei pela primeira vez o Mundo é um Reflexo Meu, foi aí que começou a cair as fichas sobre a responsabilidade pessoal. Porque tudo que está interno está acontecendo fora. E eu preciso olhar para essas coisas internas. Porque se eu digo que lá fora está ruim, mesmo que esteja um sol, né? As pessoas fazem esse contraponto, né? Tá ruim a política, meus pais, meu cônjuge, meus filhos, minha empresa, meus colaboradores, tudo o indivíduo está reclamando, tem alguma coisa que está acontecendo lá fora, não é lá fora que está acontecendo, é tudo dentro do próprio indivíduo que está acontecendo. E ele não se dá conta disso, porque criou um ciclo vicioso. Se você que está aí me vendo, me ouvindo, imagina um ciclone. Ele é um funil que vem de baixo e vai para cima, e ele é virtuoso. Então, ele não é vicioso. Ele não fica só aqui embaixo, só num plano. Ele vai subindo e ele vai se deslocando. Ele destrói tudo que ele pegar, dependendo da velocidade daquele vento. E eu digo que é isso que a gente tem que fazer. Tem que deixar que esse ciclo seja virtuoso para a gente ter a transformação, para a gente ter as mudanças que precisa ter. Então, quando eu pego e desperto para essas questões que nós temos internas, aí eu consigo fazer esse ciclo virtuoso. E dentro desse treinamento que tem 8 horas, começa às 9 da manhã, normalmente é num sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde. Na primeira parte, que é a parte da manhã, eu digo que é esse ciclone que chega ali, que a gente faz a limpeza do terreno, para na segunda parte começar a instalar aquilo que realmente faz a gente evoluir. O feedback, ele é imediato. Eu sempre digo assim para as pessoas, se entrar ali, como acontece? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. No último, tinha um rapaz que disse assim, eu sou muito cético, mas tem coisas que está fazendo muito sentido para mim que até então não faziam sentido. Porque eu nunca fui um cara de acreditar muito e tal. Então, o que eu digo? Entrou, está fazendo treinamento, 15 minutos ali, se não teve nenhuma transformação, pode levantar e ir embora, eu devolvo o dinheiro. Não tem problema. Porque aquela pessoa não está preparada ainda. Mas eu te digo assim, em 5 minutos, às vezes até antes, a chave já vira e é muito forte. Porque o despertar é de dentro para fora. E tem um slide que eu digo assim, eu não estou aqui como professor. Se você quiser me considerar como professor, não tem problema. Mas eu não estou como um professor. Eu não estou como alguém que queira ensinar algo, mas sim compartilhar aquilo que é vivência e aquilo que eu estudei. E eu sou uma parteira. Eu digo que eu sou uma parteira. O que a parteira faz? Ela tira de dentro um ser para a vida. E é isso que eu faço. Eu tiro de dentro das pessoas o seu melhor e elas despertam e mergulham para todo sempre, para uma vida cada vez melhor. Por que eu faço isso? Finalizando, né, Ismael? Porque eu fui buscar ajuda quando eu não conseguia fazer as coisas sozinho. Porque o Ismael que está aqui comigo foi uma das pessoas que também fez eu despertar para outras questões, principalmente nessa parte de compartilhar. Não pelo fato de que muitas pessoas precisavam ouvir aquilo que eu tinha dentro de mim para poder fazer esse compartilhamento. E aí eu começo a fazer isso. E o meu despertar foi cada vez maior. E aí eu fui buscar as minhas experiências, onde essas experiências, e elas são contadas através de histórias, fazem que a pessoa desperte. Então eu convido você, me segue lá no Instagram, @CelsoTrotaDeMedeiros. Por ali eu faço a divulgação desse treinamento. Tem a parte de mentorias também. Manda um direct, quer saber mais como é que funciona. Tem a parte das mentorias. Vai ter uma outra mentoria aí que é o ciclo do sucesso, onde tem bastante informação sobre como atingir esse sucesso que a gente fala, mas através da autoconfiança. Porque hoje as pessoas batem a cabeça,
não consegue atingir seus objetivos muitas vezes por falta da autoconfiança e da baixa autoestima. E aí nós voltamos lá na Brené Brown. A coragem de ser imperfeito, né? Então eu tenho que ter coragem, eu tenho que me colocar de frente para a câmera, eu tenho que me colocar de frente para o palco. E é isso que eu busco, para que as pessoas façam e despertem cada vez mais. Que maravilha, Celso. É um prazer poder te receber aqui no nosso Compasscast, o retorno. O podcast daqui a um dia vai mudar de nome. Tá. E aí a gente vai começar a trazer algumas pessoas aqui para falar não somente sobre liderança, mas vamos falar sobre N assuntos. Então te agradeço desde já, Celso. Gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui, que agora passarão a ser ouvintes do Celso também, com toda certeza. Celso, com você, uma mensagem final. Primeiro agradeço a Deus, né, e agradeço a todos que estão aqui nos ouvindo, Ismael, e essa possibilidade de a gente estar nesse ambiente aqui. E a frase que eu tenho, que eu gosto muito, além da "o mundo é um reflexo meu", dessa frase, né, eu digo assim: juntos vamos impactar o maior número possível de pessoas. E eu convido você a vir nessa jornada, que ela é grandiosa. Muito bem, Celso, obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado pela participação. Se você curtiu esse conteúdo, se você gostou desse conteúdo, compartilha isso com outras pessoas. Isso vai estar no YouTube, vai estar também no Spotify. Então, não tem desculpa. Se você compreende que esse conteúdo pode daqui a pouco salvar uma vida, manda esse conteúdo para alguém, siga o Celso nas redes sociais, siga a gente também aqui no Instagram, no YouTube e bora para cima. Vamos lá, porque o mundo é um reflexo meu, não é mesmo, Celso? Então, obrigado por você estar aqui e obrigado de verdade por curtir, ouvir e compartilhar todos esses conteúdos. Nós sempre trabalhamos para que a gente possa ser o mais relevante possível para você. Até a próxima semana com mais um episódio do Compasscast.